Gente, hoje eu vou falar uma coisa que o sentimento que me tomou conta depois do jogo foram dois: raiva e frustração. Frustração por quê? Porque o time hoje entrou bem. O time hoje entrou lutando, entrou mordendo, entrou indo pra cima, criou muitas chances de fazer gol, meteu bola na trave, o goleiro fez defesas, entendeu? A minha sensação pelo menos é que o Corinthians ia ganhar o jogo. Ia ganhar. Por tudo, que nem eu falei, por lutar, por não se intimidar, por ir pra cima. Então, quando eu vejo a derrota, fica aquela sensação de frustração. E junto a isso vem a raiva. E por que a raiva? Porque, meu, o Del Valle não fez nada ofensivamente. Nada. Eles marcaram bem, como eu falo, ralaram a bunda no chão pra sair vitoriosos, tocaram bem bola e tal. Tentaram jogar, resumidamente. Tentaram jogar, não foram lá só se defender e tal. Não. Mas ofensivamente não fizeram nada. As chances do Del Valle, com exceção de uma outra, com duas, uma que foi impedida e a outra que meteram a bola na lua, o Corinthians deu pro Del Valle. O Corinthians entregou o jogo pro Del Valle. O Corinthians não, dois jogadores, né? Um em específico, o outro colaborou, mas não chegou a entregar. Fizeram o que o Del Valle saísse vitorioso. Se o Del Valle hoje tem que dar um bicho pra alguém, é pra esses caras. Porque não fizeram por onde. O Corinthians fez. E essa é a raiva. É a raiva porque dois jogadores atrapalharam um jogo que tava nítido que o Corinthians ia ganhar. Porque teve horas que eu falei, meu, o gol vai ser daqui a pouco. Eu nem tava preocupado. Porque tava jogando bem pra isso. Entendeu? E aí a raiva vem porque porque eu não consigo mais ver essas falhas. Porque não são falhas, assim, que um time, de um time do cotidiano, de tomar um gol aqui e ali, gols, digamos assim, normais. Então falhas que você fala, putz, acontece e tal. Não, são falhas bizonhas, uma atrás da outra. E hoje, a falha do Maicon foi pra mim, meu, eu não sabia o que fazer. Juro, eu queria quebrar um armário. Porque eu queria descontar essa raiva em alguém. Entendeu? E não é só por causa desse jogo, como eu falei, é um acúmulo. Só que essa foi tão absurda que, entendeu? Estoura, entendeu? É algo. Eu não sei, eu não tenho nem palavras. Quando eu lembro desse lance, que eu vi o que o Michael fez, eu falei, meu, não é possível. Não é possível que a gente vai perder um jogo por causa de uma aberração de lance desse. Foi uma aberração, não tem outra palavra. Entendeu? Falando desses dois jogadores rapidamente, o Gil, assim, o Gil jogou bem, por que pareça, ele jogou bem. Ele desarmou, ele tirou bola, ele foi bem no jogo aéreo, ele jogou bem. Só que aí que tá, o Gil não pode, nesse esquema de dois zagueiros, jogar, porque ele é lento. Ele não tem velocidade. Ele saiu errado, deixou o Lautaro Dias, que fez os dois gols, passar por trás dele. O Murilo ainda quase chega. Se o Murilo tivesse 1 metro à frente, né, 1 metro mais próximo, ele tinha tirado a bola. Né? Ele tentou consertar a cagada do Gil. E no lance do Maicon também, o Murilo tenta consertar a M do Maicon, né? O hecatombe absurdo do Maicon, né? Mas também não consegue. Então ele tentou consertar, né, a falha dos dois, né? Digamos assim, o Maicon não é veterano, mas os dois experientes, né? Os dois mais casca grossa. Mas voltando a falar do Gil rapidamente, se o Gil jogar no esquema de 3 zagueiros, eu acho interessante. Ele como zagueiro central, Bruno Mendes e Murilo aberto. Mas 2 zagueiros não dá. Senão a gente vai continuar tomando bola nas costas, como foi hoje. Ele vai continuar tomando gol besta, vai continuar atrapalhando nossa vida em campeonatos. Não dá pro Gil jogar com 2 zagueiros. Se o Luxemburgo mudar para 3, que acho que seria uma boa pro Corinthians, acho que seria interessante, né, para poder melhor sistema defensivo. O Gil jogando bem, tendo essa proteção de zagueiros mais rápidos, acho que ele pode render muito mais e o Corinthians pode ganhar mais. Mas se não, não dá. Tem que ser Bruno Mendes e Murilo se for 2 zagueiros. E agora falando do Michael, gente, Michael, vou falar bem a real pra você. Eu vi que você sentiu o gol, entendeu? Porque assim, você faz aquela cagada monumental, aí a gente toma um gol, que nem eu falei, um gol impedido, tudo bem que não valeu, mas assim, por 1 centímetro, senão ia ficar bem feio, ia ficar mais feio, né? E assim, o cara dança na sua frente, te dribla, como se você não fosse nada, entendeu? Passou por você, igual passou pelo Fagner, o cara do Argentino Júnior, passou pelo Fagner no outro jogo, ou pelo Balbuena. Você não mostrou resistência nenhuma. Aí o cara faz um gol, entendeu? E por sorte, né, por 1 milímetro, por 1 centímetro, foi anulado. Entendeu? E ali, eu vi que você tava bem. Você colocou a mão na cabeça quando saiu o gol, eu já entendi que você viu que você fez cagada. E quando você vai pro banco, você chora. E assim, eu fiquei comovido com o seu choro. Sinceramente, eu fiquei. Mas justamente por isso, Michael, por você não estar bem, desde que você voltou da lesão ano passado, se fosse você, pedia pra ir embora, entendeu? E assim, não é com ressentimento. Você, cara, você ganhou o brasileiro pelo Corinthians, ganhou dois paulistas, né, fazendo gol na casa do Palmeiras, decretando o título do Corinthians. Então, assim, você tem uma história, você dá pra dizer que é um certo ídolo, um semi-ídolo, você tem uma história. Então, cara, pro seu bem, pro do Corinthians,
É melhor você tá emprestado, fala com o Shakhtar, voltar agora no meio do ano, agora que o jogador pré-abre, talvez arranje um clube pra você no exterior, enfim. Cara, porque não dá. Porque pra você jogar isso que você tá jogando, eu tô tendo um pouco de sensatez agora com você, porque eu vi o seu choro, vi o seu sofrimento. Eu sei que você não é um cara largado, você não é ruim, entendeu? Eu sei que você também não é ruim, você não tá bem, entendeu? Então, pra você se preservar, pra você talvez em outros ares poder reencontrar o seu futebol, seu bom futebol, que eu desejo que você encontre, procure também economizar um salário, né? Talvez investir em algum outro jogador, né, mais barato, que talvez renda mais, um jovem da base que seja. Pô, cara, fala com o Duílio, agora no meio do ano e tal. Porque não dá, mano. Não dá. Aquela falha foi absurda. E aliás, não é só pra essa falha. Se fosse só isso, pô, eu ia ficar pé da vida, mas eu ia entender e falar, putz, mano. Se você estivesse jogando bem, tipo, se fosse o Fausto, vai. O Fausto fizesse isso, eu ia ficar puto. Mas entender, pô, o cara tá jogando bem, uma falha e tal. Mas você tá falhando, você aliás falhando, você tá jogando mal, muitos jogos. Quanto o Remo, você voltou, assim, não sei, não conseguia comprar o cara. Entendeu? Voltou, errou um lance e não conseguiu voltar. Então, e não é só isso, eu tô falando do que eu lembrei, mas você não está jogando bem faz muito tempo. Entendeu? E isso aqui, esse lance, foi, na minha opinião, um estopim. Não dá mais pra você jogar no Corinthians. Talvez no futuro, você voltar em outro momento, mas agora não dá mais, cara. Não dá mais. Então, não tem como continuar jogando, porque se até o fim do ano você continuar assim, você vai ser escalado em algum momento. Você vai prejudicar o time. Então, meu, hoje eu vou falar, hoje foi um dia que eu mais fiquei irritado vendo uma partida do Corinthians, não irritado vendo a partida na verdade, quando acabou o jogo, por causa disso, porque não era pra ter perdido. Ai, mas vamos falar de algumas coisas boas, né? Por mais que a situação tenha sido complicada na Libertadores, enfim, assim, se o Corinthians jogar o que jogou hoje e não cometer essas atrocidades, dá pra ganhar. No Equador, na Argentina, dá. Empatar um, ganhar outro, empatar os dois. Se empatar os dois, ainda tem uma boa chance, entendeu? Mas vai ter que fazer o que fez hoje e não falhar, como fez. Não ter essas falhas visões. Porque senão pra Sul-Americano também te vá, entendeu? Mas assim, vai ter que lutar. Porque hoje, lutou, gostei, mas não pode mais falhar, entendeu? Tiveram a vergonha na cara, tiveram a luta, tiveram o empenho, mas não pode falhar como falhou. Ainda mais no jogo de Libertadores. Mas bom, como eu falei, vamos falar de coisas que foram até que boas, né? Como eu falo, até no meio do lixão tem coisas boas. Né? E não que hoje tenha sido um lixão, como eu falei. Hoje o time até que merece muitos elogios. Como, por exemplo, o Murilo. Murilo, gente, assim, fazia tempo que eu não vi um zagueiro da base do Corinthians me despertar tanto, pô, esperança, tanta expectativa. Meu, cabeça erguida, forte fisicamente, entendeu? Ele sai jogando muito bem, a saída de bola dele é perfeita. Assim, perfeita acho que é exagero, mas é muito boa. Ele invertiu umas bolas pro Fagner, do outro lado do campo, tipo, bolas assim, que o cara podia falar, meu, não vou me complicar. Não, não assustava com os jogadores do Del Valle pressionando, jogando de cabeça erguida, quase fez um gol de cabeça. Meu, e não é só por esse jogo, é pelo outro jogo contra o Palmeiras que ele entrou e o outro antes, o Remo. Você vê que é um zagueiro que, pô, é tranquilo, né? Tranquilo e bom, né? Acho que não só ser tranquilo e ruim, mas é tranquilo e bom. O Corinthians tem que cuidar muito desse cara, porque ele pode render muito, tanto financeiramente quanto futebolisticamente. Eu tô impressionado com o Murilo, sinceramente. A velocidade dele também, ele quase chegou no primeiro gol no Lautaro Dias, ele saiu lá de trás. Se ele tá um pouco à frente, um pouco mais perto, ele chega. Entendeu? No lance do. Aliás, fazendo um parênteses, no lance que o Michael faz aquela atrocidade, ele tenta consertar também. Ali, eu nem acho que foi uma falha dele, mas eu acho que faltou. Que isso vai adquirir com o tempo? Experiência, entendeu? Porque ali, ele tá vendo que o cara tá mordendo, tá tentando, entendeu? Tá chegando perto da área. Meu, faz uma falta. Ou assim, tenta empurrar o corpo no cara, entendeu? Dá uma umbrada. Se o juiz der falta, beleza. Paciência, eu pelo menos ia falar, pô, fez certo. Eu ia xingar o Michael pra caramba, mas ele sacrificou pelo time. Beleza. Pode ser que o juiz também não desse nada. Se ele dá no ombro do Lautaro, o Lautaro cai, ia dar jogo de corpo e tal, normal. Então ali faltou, acho que aquela experiência tal, de pô, o cara não quer fazer a falta tal, faltou aquele cacoete, mas ele vai adquirir isso. Isso não é um erro, não é uma falha, é uma coisa que com o tempo ele vai conseguir ter. O Watson, gente, o Watson é o melhor jogador do time, né? Tá jogando. Há poucos jogos que ele tá jogando como titular, sim, mas ele é o melhor jogador do time. Ele vai pra cima, ele dribla. Ele deu um passe hoje sensacional pro Roger Guedes fazer o gol. Então, assim, o Adson, em termos de bola, em termos de jogo, ele é o melhor jogador do time. O Roger Guedes tá iluminado na fase dele, todo jogo ele faz gol, mas em termos de bola, de jogar, de criar jogadas, o Adson tá, assim, eu tô impressionado com a evolução dele. O Lázaro, né, se a gente, ou eu não, né, mas tem muita gente que critica o Lázaro ferozmente, uma das melhores coisas que ele fez foi potencializar o Adson. Porque, o Vitor Pereira já tinha melhorado bastante o Adson, o Lázaro terminou de
assim, lapidar. Então, assim, o Adson não pode sair do time de jeito nenhum. Tá jogando muito, muito atualmente. Tanto teve um lance que ele driblou 2 jogadores, passou no meio e quase que o Paulinho consegue fazer o gol. Então, assim, tá jogando demais. O Fausto jogou bem, como sempre, né? O Fausto é aquilo lá, jogou bem. Não precisa mais falar nada, é aquilo lá que a gente sempre sabe. Sempre vê. O Juliano foi bem até. O jogo, tanto que depois que ele sai, eu acho que o Corinthians tem uma dificuldade na criação. Mas foi bem, né? Não foi aquele diferencial como é o Renato, mas acho que hoje ele foi bem, foi acima do jogo contra o Remo, por exemplo. O Bidu, gente, assim, ele comete alguns errinhos de domínio e tal, mas aí que tá, não são erros absurdos, entendeu? Não são erros. E assim, na minha visão, são erros de ritmo ainda. Porque por mais que ele já esteja jogando alguns joguinhos e tal, ainda não muitos jogos, entendeu? Até em sequência, pra ele poder, tipo, ganhar aquele ritmo total. Mas você vê que pô, o Corinthians agora tem chegada na linha de fundo. O Corinthians tem um lateral que leva perigo ofensivo, entendeu? E tem velocidade. Tanto que ele perdia a bola, ele corria atrás dos jogadores do Del Valle e chegava. Eu pensei, meu, se fosse o Fábio Santos nesse jogo, o Corinthians, meu, ia sofrer. Eu não sei, eu não consigo imaginar a situação. E eu gosto do Fábio Santos, mas de novo, o Fábio Santos não ia conseguir ficar nem a 30 metros do jogador do Del Valle, na idade que ele tá. O Bidu conseguia, entendeu? Então, o Bidu, pra mim, assim, cada vez mais prova que tem que ser titular. Aliás, ele já tem que ter titular, mas cada vez mais ele prova que ele tá melhorando e que ele tá merecendo essa vaga de vez. O Fagner, gente, o Fagner, por que pareça, jogou mais, um jogo bem. Contra o Remo foi bem, hoje foi bem de novo. Assim, espero que mantenha esse nível, entendeu? Esse nível alto de, pô, marcação, de chegada, entendeu? Porque é isso, Fagner, entendeu? Você, esse ano, fez jogos muito ruins, entendeu? Fez 3 jogos bons apenas, né? E agora fez mais 2 jogos bons. Espero que mantenha, porque você fez um jogo bom contra o Remo, fez um jogo bom contra agora de novo. Então, pô, se você mantiver isso, eu não vou mais pegar no teu pé, eu vou ficar feliz, porque aí o Corinthians ganha, você é bom jogador, você só precisa começar a jogar bem, e pelo visto, né, você voltou a jogar bem. Então espero que continue. O Roberto, de novo, gente. Hoje ele até participou mais, abriu mais espaços, correu, tentou, chutou, foi pra cima, mas é aquilo lá, gente. Não teve. A chance clara que ele teve estava impedido. Teve uma chance que ele cabeceou, que aí o goleiro também se usou. Aí quando o cara tem uma chance boa, o goleiro faz milagre. Porque ele cabeceia um rebote, o goleiro espalma e a bola vai na trave. Eu falei, meu Deus do céu, não vai ser o gol dele nunca mais, pelo visto. Mas enfim, não jogou mal, criou, foi pra cima, tentou, se movimentou bastante. Até achei que não era pra ter tirado ele. Vou falar a real que o Luxemburgo errou nesse ponto. Mas assim, também não é que, nossa, ele tava fazendo a diferença. Não, até que tava indo bem, mas de novo, a bola não chega como chegava em outros jogos pra ele. Né? Mas eu tenho certeza que quando sair o gol de novo, ele vai desembestar. Mas enfim, quem mais? O Roger Guedes, assim, ele faz iluminada, a bola procura ele. Ele não tá naquela fase, tipo, espetacular técnica de driblar e pra cima e tal, mas ele tá iluminado, entendeu? Então, assim, pelo menos isso, a gente tem esperança que um gol por jogo o cara tá fazendo. Então, né, o Corinthians só precisa segurar lá atrás, porque se ele continuar assim até o fim do ano, se o Corinthians segurar lá atrás e o Roger Guedes fizer um gol por jogo, tá ótimo, o Corinthians é campeão. Mas enfim, quem mais? Não lembro totalmente da escalação, se faltou alguém Não, acho que o titular foi esse. O Pedro, assim, o Pedro entrou bem, mas também já tava naquela hora que, pô, o time tá meio com desespero, tentando. Entrou bem, driblou os caras, foi pra cima, tomou umas porradas, normal o jogador que dribla. Mas também não conseguiu fazer muita coisa. O Romero, gente. O Romero é aquilo, né, que a gente tá vendo o ano inteiro. Não tem muito o que dizer. O outro que entrou, o Duqueiroz, no lugar do Maicon, que tava no banco, você via ele arrasado. Né, entrou depois que ele falha no terceiro gol, que graças a Deus foi anulado, o Luxemburgo já tira ele. O Luxemburgo tem isso, entendeu? Ele vê que o cara não tá bem, que o cara tá sentido, tá abalado, já tira. Isso foi um acerto, né? O Du não fez muita coisa também, né? Naquela altura o Corinthians já tava um pouco sentido, já tava aquele gol logicamente abalou o time, então também não fez muita coisa, né? Aí quem mais que entrou, que eu não tô lembrando, o Paulinho tentou. Assim, eu não consigo pegar no pé do Paulinho, que nem muita gente pega, porque assim, ele tenta, ele briga, ele vai pra cima, ele jogou bem até o jogo de hoje. Apareceu, criou espaço e tal, mas assim, também não vai fazer chover, não é um craque absoluto, não é. Então assim, acho que ele entrou bem, tentou o que deu, né, deu presença diária, mas né, até aquela altura o Corinthians já estava muito, né, desesperado, estava muito nervoso, né, com razão. O Cássio, não foi o Cássio, mas porque o Cássio não teve culpa nos gols, né, foi pouco acionado, né, as bolas que foi normais ele pegou, assim que não dava pra pegar, ele não pegou. Mas enfim, assim, gente, acho que essa partida é aquela pra eu ir dormir puto,
eu e os outros torcedores, né? Eu e vocês, porque não era pra perder. Não era. Não era nem pra empatar. Se empatasse eu já ia ficar irritado. Porque hoje o Corinthians jogou pra vencer. O Del Valle não fez nada. Entendeu? Então, isso que mais me deixa irritado. Mas enfim, eu não falei do Lucha, eu ia falar ontem num vídeo, mas cheguei cansadaço de viagem. Então não ia ter condição. Eu ia dormir aqui. Ia dormir e ia ficar rodando o vídeo aí. Então, falando rapidamente dele, gente, bem rapidamente, achei que foi uma boa escolha porque o Corinthians tinha disponível no mercado, e disponível eu digo assim, financeiramente, não é sonhar com Gadiardo, com Bielsa, com Klopp, não. É o que aceitaria vir agora por um salário X, que caberia no bolso do Corinthians, e que conseguisse lidar com uma situação como essa. O Lucha tem tamanho, o Lucha tem nome para lidar com as crises políticas, para lidar com crise de vestiário, para poder barrar jogador. Nem acho que o vestiário do Corinthians seja um terror, que os caras sejam ruins de querer moer treinador e tal. Não, mas eu acho que quando o treinador não tem tamanho, ele fica com medo de mexer com alguns. O Luxemburgo não tem isso. Né? Hoje, o Corinthians, você viu como foi. O Luxemburgo, eu imagino como ele é, no vestiário, ele deve ter falado, gente, tô com medo de Del Valle. Eu acho que não, vamos pra cima. E foi, mas, né, aí que tá. Você precisa ir pra cima e ter, né, jogadores que não façam o que fizeram. Mas enfim, gente. Vou ficando por aqui porque, né, preciso descansar a cabeça porque hoje, assim, o jogo contra o Real me irritou lá em Belém. Me irritou. Me deu aquela raiva do time, mas hoje a raiva é diferente. Hoje é aquela raiva aquele sentimento de injustiça. Acho que hoje talvez seja aquele sentimento do futebol que dá de injustiça. Porque não era pra ter esse resultado. Hoje o Corinthians era pra ter ganhado. Maicon e Gil, né? Vocês precisam consertar. Gil, não é tanto sua culpa, é mais físico, então, né? O técnico tem que ver mais isso. Mas Maicon, eu, como falei, se fosse você, voltaria pro Shakhtar para preservar sua história, pela consideração que muitos têm por você, e pelo Corinthians também, que está sendo prejudicado pela sua fase. Mas enfim, deixem o que vocês acharem nos comentários, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer, né? No final de semana, depois do jogo, tem mais vídeo, né? Outras notícias eu vou tentar também trazer, porque é muita correria, então eu tento priorizar os jogos, mas vou tentar trazer mais vídeos na medida do possível. E também deixa o like, né, para engajar o canal, engajar o vídeo, chamar mais gente, enfim. Vou ficando por aqui, fiel. Um abraço e vai Corinthians!